Digam graças a Deus. Fala, hoje eu vim aprender mais um pouco do meu Deus. Isso, de Deus que a gente aprende, né? Glória a Deus. Vamos ganhar tempo, irmãos? Abra sua Bíblia, livro de Colossenses, carta aos Colossenses, capítulo 2, para a glória de Deus. Estou colocando no meu coração um assunto hoje, já foi ministrado algumas vezes aqui, mas de forma diferente. E nós precisamos ser alertados como igreja, né? O diabo, ele está louquinho, né? Lutando para enganar a igreja do Senhor. E tem enganado demais, né? E graças a Deus, nesse altar não tem faltado instrução para nós estarmos preparados para não ser enganados, né? Mesmo assim, muitos ainda são enganados. Glória a Deus. Vamos ministrar algumas coisas sobre isso e o Senhor vai trabalhar em nossos corações. Glória a Jesus. Fala assim para o seu irmão: o difícil, é fácil ouvir, difícil é obedecer. Né? Se você ficar ligado, você vai ter facilidade em ouvir aquilo que a gente vai aprender do altar, mas o difícil é praticar, porque tem as outras coisas que vêm chegando na nossa vida e conseguem fazer a nossa cabeça, né? Se a gente não vigiar, faz a nossa cabeça. Glória a Deus, já dou o assunto já. Mas vamos ler então Colossenses capítulo 2. Vamos começar aí, vamos ler bastante versículo hoje. Colossenses 2, do 4 ao 8. Os irmãos entenderem. Glória a Deus. Colossenses capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 8. Eu vou ler, os irmãos acompanham comigo. Vai dizer assim: e digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Fala para o seu irmão assim, eu gosto de ensinar, compartilhando com os irmãos. Fala assim: cuidado com as palavras persuasivas. O que é palavras persuasivas? Palavras que conseguem persuadir você. Convence você. E a gente está vivendo num momento tão difícil, irmão. O que não falta é pessoas para chegar e nos convencer de alguma coisa. Nós vamos aprender na palavra sobre o que é isso. Amém? Glória a Deus. E digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Porque, ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza de vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, confirmados na fé, assim como fossem ensinados, crescendo em ação de graça. Agora Paulo alertando, dizendo para você ficar como você aprendeu, né, com Cristo, na palavra de Cristo, e ficando firme na vossa fé em Cristo, né? E regozijando o tempo todo. Glória a Deus. Olha o versículo número 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. Não é mais? Está gostoso essa palavra aqui, né? Lá juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, contra os rudimentos do mundo, por que vocês carregam ainda de ordenanças como se vivessem no mundo? Tais como não toques, não provas e não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, e as quais têm a verdade alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. É forte, não é, irmão? Pode se assentar glorificando a Deus. Eu queria trazer um ensinamento hoje, não sei se a gente consegue terminar. O texto que já fala advertência acerca das falsas doutrinas. Paulo escreve aqui aos Colossenses. Eu dei o tema que eu dei é fuja da falsa doutrina. Amém? Nós que somos cristãos, nós precisamos vigiar e ter muito cuidado com quem conversamos, com quem seguimos na rede social, o que aprendemos, porque o que mais tem hoje é falsa doutrina. Paulo já escrevia suas cartas para as igrejas que ele abria, para um abridor de igrejas, mas ele ficava muito tempo lá, estava conversando com eles. Alguém pensa que o Paulo beijava um finalzinho de semana e ficava abrindo a igreja. Não,
Ele ficava 2, 3 anos, né, para preparar um povo, converter aquele povo, batizar aquele povo, preparar um obreiro, depois ele saía para a obra. E mesmo assim, irmãos, aquele povoado, aqueles crentes, não era multidão, não. Havia igreja com 20 pessoas, 30 pessoas, 10 pessoas. Aí esse povo, eles era afrontado com falsa doutrina. Imagina numa cidade que só abre uma igreja cristã, com 30 pessoas, quantas coisas teria naquela cidade? Quantas filosofias, quantos pensamentos? E os cristãos naquela época eram afrontados por isso. Eles tinham que se manter firme naquilo que Paulo escreveu e ensinou para eles durante aquele tempo que ficou com eles. E não é fácil ficar firme quando tem muitas pessoas, né, trazendo outro tipo de doutrina para você. Porque a cabeça do ser humano é receptível a aprender qualquer coisa. E se você não vigiar, você passa a aprender falsa doutrina e deixa a doutrina verdadeira de Cristo. Isso eu queria trazer nessa noite para a gente alertarmos como igreja de Jesus Cristo. Amém? Toda igreja que Paulo abria, Paulo tinha problemas graves com falsa doutrina. A ponto de o obreiro estar na frente da obra, escrever para Paulo, o negócio que está forte, o negócio está pegando. Estão trazendo outras doutrinas que não é a de Cristo. E hoje muito mais do que antes. Se naquela época, irmãos, tinha os filósofos, hoje tem mais filósofos. Hoje a ciência cresceu mais. Tudo se cresceu mais. Amém? E nós, como cristãos, temos que ficar nos primeiros rudimentos, primeiras noções, primeiras práticas. Quando fala de rudimento, é algo que nós temos base para doutrinar a igreja fortemente. Os pastores não acham texto bíblico para doutrinar a igreja, né, que se fala de uso e costume é doutrina do homem. Mas quando você entra em rudimentos, você consegue doutrinar a igreja de Cristo, né, com os princípios do rudimento. Aqui está falando para agora os rudimentos do mundo. O que é rudimentos? Primeiras noções, primeira prática. Tudo que nós aprendemos no mundo, primeira noção. E quantas coisas nós aprendemos no mundo, irmão? Diga você. Quantas coisas os seus pais ensinou errado. Quantas coisas a sociedade te ensinou. Quantas coisas na escola você aprendeu que não era de Deus. Era ensinamento. Quando eu falo de doutrina, eu falo do quê? É ensinamento. A palavra doutrina significa tudo que é objeto de ensinamento, de ensino. Nós estamos aqui falando sobre doutrina hoje, ou seja, fúria das falsas doutrinas. Se naquela época a igreja sofria com a falsa doutrina, Paulo escrevia, imagina hoje quantas falsas doutrinas existem. Ou seja, tem mais falsa doutrina do que a doutrina de Cristo. E se você não lê Bíblia, não vir com ensinamento, você vai ser enganado. Quantos já foram enganados? Você conhece um monte de gente que aprendeu a doutrina de Cristo, hoje estão fora da doutrina de Cristo. Mas por que isso? Falta de você vir para onde? Para a faculdade de Cristo. E aqui é uma faculdade, irmão, e nesse altar não falta ensinamento. O problema é que as pessoas fazem corpo mole, ficam na sua casa e não vêm para a faculdade. E quem não frequenta a faculdade não aprende. Quando você passa para a faculdade, você se torna um expert naquela profissão sua, é porque você frequentou a faculdade. Agora, quando você não frequenta, você até passa, até consegue o diploma, mas não aprendeu nada. Deu para pegar a visão aí? Eu conheço um monte de pessoas que têm um monte de diploma na parede, mas não exerce a função. Porque aprendeu pouco, não aprendeu o que devia, ou não se aprofundar em aprender aquela profissão do jeito que é para aprofundar. Que não é fácil para ninguém, não. O negócio é estreito. E assim somos cristãos. Se nós não aprofundarmos na palavra de Deus, a maior teologia que nós possamos aprender aqui, irmãos, a maior teologia, a revelação da palavra de Deus. Teologia é o quê? Estudo sobre Deus, está tudo aqui, ó. Mas a palavra de Deus, às vezes, tem que ser revelada. E Deus vai usar sempre alguém que tem esse dom da revelação da palavra para revelar para mim e para você, para aprendermos o que realmente é a doutrina de Cristo. Glória a Deus. E nós encontramos na Bíblia, já preguei aqui nesse altar, já ensinei a igreja, sobre vários tipos de doutrina. Tem a doutrina do homem, tem a doutrina dos fariseus, tem a doutrina dos saduceus, tem a doutrina de quem? Dos demônios. Tudo na Bíblia, eu já preguei sobre, expliquei sobre isso, os irmãos lembram disso? Então, o que é doutrina? É ensinamento. Mas aqui Paulo está alertando para a gente vigiar, para ter cuidado que ninguém vos faça presa a sua por meio de filosofias, vãs sutilezas. Glória a Deus.
Eu notei aqui para a gente abrir nosso entendimento, que eu peguei já tarde. Sabe o que é filosofia? Amor à ciência. Escute isso. Filosofia, amor à ciência. A filosofia é a ciência geral dos seres e princípios de causa. Olha como é que é forte. São pessoas que estudam a ciência, procuram saber de causas, de evidência, estudam muito. Tem pessoas, irmão, que passam pesquisando alguma coisa, Cristo, mais de 20 anos. Para provar alguma coisa. Escute onde eu vou chegar. 10 anos, 20 anos pesquisando, investem pesado, viajam, vão para lugares, gastam horror de dinheiros e até tem a ajuda do governo para poder pesquisar certas coisas. Passam 20 anos. Mas quando você fala sobre as coisas espirituais, ninguém quer investir. Deixa eu chamar um filósofo para poder aprender sobre as coisas espirituais e vir para pesquisar comigo. Olha o que Deus falou comigo. Nós vamos jejuar, orar, no vale, no monte. Você vai fazer o que eu faço, porque você sabe de quem que é Deus. Ele não vai querer. Porque é espiritual. Viu, Cristo, como é que pega? É espiritual, isso é a revelação que Deus me deu. Quando é para coisas materiais, para ter descobertas materiais, eles ficam 20 anos estudando, fazendo experimento de ciência, de física, para chegar a um ponto. Vão até para a lua, até perde a vida na lua. Mas para descobrir os mistérios de Deus, se você chamar um cientista dele, chamar um filósofo desse para aprender, ele não vai querer. Porque é espiritual. O diabo nem vai querer. Eu vou dar para ele o quê? Eu vou dar um ensino para ele para descobrir quem é Deus. Mas se alguém falar, você vai descobrir tal coisa em tal região, ele fica 20 anos batendo na tecla. E se ele ficar com um pastor espiritual, crente de verdade, se ele ficar um mês, ele descobre quem é Deus. Descobre, mas imitando e aprendendo com quem sabe. Buscando a profundidade. Porque só entendeu aqui, ó, filosofia, amor à ciência. Eles têm amor à ciência. A filosofia é a ciência geral dos seres e princípio de causa. Doutrina ou sistema de um filósofo. Sempre vem alguém determinado naquela região que entende uma coisa e vai fazer o que? A sua filosofia. Filosofar. É isso, é aquilo. E as pessoas estão, é um cara inteligente, é um cara estudado. E eles vão afrontar até a sua doutrina. O ensinamento que você recebeu de quem? De Cristo. Por isso que Paulo está alertando. Olha, tende cuidado para que ninguém vos faça presa por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo. Eles vão trazer coisas do mundo. E nós trazemos coisas espirituais. Coisas do céu. E um filósofo não consegue trazer coisa do céu, porque não tem revelação do céu. Só tem revelação do céu quem é do céu. Ah, se você dá uma glória. Só tem revelação do céu quem é do céu, irmão. Quem entregou a vida para Jesus e não é mais cidadão terreno. Quem é cidadão terreno é cidadão da onde? Do céu. Então é diferente o negócio. Mas a igreja está sofrendo um ataque em cima de ataque, de filosofias, vãs sutilezas, para tirar você da onde? Do céu, trazer você para onde? Para a terra. Aqui não está falando de rudimentos do mundo, não segundo a Cristo, rudimentos do que você aprendeu no mundo, o que você pegou de vaidade no mundo, o que essa mente foi cauterizada no mundo, que você aprendeu, jogatinas, vício, tudo isso é rudimento do quê? Do mundo, são ensinamentos que o mundo ensina, mas já que você deu a vida para Cristo agora, você tem outra vida em Cristo. Você vai pegar agora os rudimentos de Cristo, o princípio de Cristo, que eu tenho que ser daqui para frente, como eu tenho que fazer daqui para frente, o que eu tenho que pensar, como é que eu tenho que me organizar, o que eu tenho que usar, para onde eu tenho que ir. Agora é outra vida em Cristo. Quem está entendendo? Glória a Deus. E a igreja hoje, ela pensa que está com Deus. Está cheia de doutrinas humanas. Cheia de doutrinas de demônios, são ensinamentos. Né, com as vãs sutilezas, tudo com o propósito de não preparar a igreja para ir para o céu. Todos os irmãos vão entendendo aí. Glória a Deus. E eu queria então que os irmãos entendessem isso de inicial. De um filósofo, rudimento significa elemento inicial, primeira noções. O que você aprendeu na primeira noção sua no mundo? Quanta coisa, hein, Felipe? Quantas filosofias, quantas vãs de sutileza, quantas coisas você aprendeu que pensava que era certo. E andava naquele ensinamento, doutrina é ensinamento. E achava que estava certa, superstição,
Tanta coiseira que ensinava, faz erignon que dá certo, vai lá fazer, vai naquele benzedor, vai naquele macumbeiro, vai não sei na onde, aquele lá cura, aquele lá não sei o quê. E você foi criado assim. Usa isso, usa aquilo, ó, faz tatuagem, é bacana, é legal, tá na moda. Você já vai vaidoso mesmo, põe tudo isso aí, rudimento do mundo. Você chega na igreja e tem um rudimento de Cristo. Glória a Deus. Aí vamos pegar uma primeira noção. Entregamos vida para Jesus. A palavra vem, mostra o nosso pecado. Deixamos o pecado. Deixamos o vício. Deixamos o engano. Deixamos a mentira. Ao rudimento de Cristo. Glória a Deus. Começamos a caminhar como novo homem, nova mulher. Na presença do Senhor. Recebendo doutrina, ensinamento. Mas o diabo quer fazer o quê? A gente pegar os rudimentos do passado. Nossas vaidades. Os nossos orgulhos. Né, os nossos maus pensamentos. O diabo luta com isso, irmão. Usando o quê? Os filósofos. E por aí, a ciência. E vai por aí, irmão. Acho que você entrar, não dá para acabar, né? É muita coisa para os irmãos. Já, quem não falar, o Espírito Santo fala para os irmãos em nome de Jesus Cristo. Amém? E por isso vamos ler texto, então. Doutrina é tudo que é objeto de ensino. Mas tem muito ensino. Perante a Bíblia tem ensino dos fariseus, dos saduceus, dos homens, tudo na Bíblia. Doutrina de demônios. Irmão, é tanta coisa, mas precisamos ficar na onde? Na doutrina de Cristo. Aonde está isso, irmão, a doutrina de Cristo? Vamos ler lá? Versículo 7 ao 9 de Judas. Olha como é que é forte esse versículo aqui. Livro de Judas, lá pertinho de Apocalipse. Livrinho pequeno, só com um capítulo. Glória a Jesus. Judas não. Perdão, mano, não é Judas não. João é 2 João, perdão. Perdão, é 2 João. 2 João, Epístola de 2 João, versículo 7 a 9. Olha o que é a doutrina de Cristo, que Cristo manda fazer. Quem está fora da doutrina de Cristo não tem Deus. Eles falam que tem Deus, Marcelo, mas não tem, porque a Bíblia garante isso. 2 João, Epístola, lá pega Apocalipse. Versículo 7 a 9 diz assim: porque já muitos enganadores entraram no mundo. Os irmãos acham que tem enganador no mundo? Tem um pouquinho, né, Marcelo? Alguns, né? Olha, já pregava lá, muitos enganadores entrou no mundo. Olha lá. Vamos continuar lendo? Os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é enganador e o anticristo. Falamos muito da vinda do anticristo, falamos demais por aí, né? Quando vai vir, quando chegou, a Bíblia já fala que já é. Todo enganador já é um anticristo. Uma preocupação, havia um anticristo, não sei o que lá. Olha o texto aqui. Porque já muitos enganadores já entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Tudo que não confessa a Cristo e fala, eu faço, eu sou, eu estou mandando, eu não uso o nome de Jesus. Aliás, eu tenho que usar o nome de Jesus em tudo. O texto fala, se eu fazer obra, vou fazer alguma coisa, por palavras, é Jesus. Por obras, é Jesus. Jesus é acima de tudo. Vou falar uma palavra para alguém, em nome de Jesus. Vou aconselhar alguém, em nome de Jesus. Vou profetizar, em nome de Jesus. Não é em nome meu. Falou que é nome meu, eu não reconheço Jesus. É anticristo. É tão fácil pegar os falsos profetas, mas quem não faz muito estudo isso aqui, fica sendo enganado e batendo palminha ainda. Mas quem não vem no ensinamento, irmão, não passa na faculdade de Cristo. Glória a Deus. Então vamos continuar aqui, ó. Olhai por vós mesmos, versículo 8, para que não percamos o que temos ganhado. Olha para você mesmo, você não perdeu o que você ganhou. Sabe o que você ganhou? Você chegou na igreja destruído, sem entendimento nenhum, cheio de carrapicho, cheio de demônio, assustado com tudo, olhando para os cantinhos, assustado com os irmãos, entrou uma vergonha na igreja, o que vai ser de mim aqui? Eu vou manifestar, o que vai ser? Você recebeu do Cristo o amor, recebeu a libertação, e o diabo quer arrancar de você. Eu tenho sabedoria de Deus na sua vida, meu irmão. Olhar para você mesmo, cuidado que alguém vai te enganar com palavras persuasivas. Sabe quem faz isso? O diabo quer persuadir você. Vem com conversinha mansa, sabia? Não vem bravo não.
O diabo hoje é muito educado. O diabo hoje fala manso. O diabo é tão esperto, irmão, muito mais que eu sou grosso com vocês. Eu sou estúpido, mas o diabo, ele é mansinho. Ele fala bonito, tem uma locução bonita. Ele tem uma presença de palco, coisa mais linda. Ó. Tem umas mulheres por aí, ó. Eu vi hoje uma, né? Tem uns pastores por aí, irmão, que é lindo, mas os caras investem pesado neles. Glória a Deus. Vai vir careca igual eu, vai apanhar cabelo. Imagina. Não vai aceitar careca. Não aceita o natural de Deus, não. Ele é vaidoso, vai apanhar um cabelo, porque agora está aqui no altar. Você tem que espelhar, tem que ser espelho. Vai fazer uma plástica para o nariz diminuir. Só para vocês entenderem como é que é o diabo que ele trabalha. Glória a Deus. Vamos lá. Olhar por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado. Antes recebemos o inteiro galardão. Isso que é forte, versículo 9, para você entender. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem Deus. Todo aquele que prevarica quando a doutrina de Cristo não tem Deus. O que é a doutrina de Cristo? O que é prevaricar? Significa faltar em dever ou em falta. Todo pregador, todo disciplinador, todo que dá ensino, se ele prevarica com a doutrina de Cristo, ele não tem Deus. O que é isso? Prevaricar é estar em falta. É faltar ao dever, é estar em falta. Ou seja, ele não prega o que Cristo pregou. Todo ensinador que não ensina o que Cristo ensinou, ele não tem Deus, a Bíblia diz. Você frequenta um lugar que não ensina o que Jesus ensinou, ele não tem Deus. Ele está prevaricando com a doutrina de Cristo, com o ensinamento de Cristo. Ou seja, ele está o ensinamento do próprio eu dele. A doutrina do quê? Humana. A doutrina farisaica. A doutrina de demônios. E os crentes estão caindo um por um. Saiu daqui um monte e estão enganados por aí. Um por um. Quem está entendendo? Versículo 9 então. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, ou seja, eu e você, tem que permanecer na doutrina de Cristo. Se não atenta para isso, sai fora da doutrina, está em dever com a doutrina de Cristo, nós não temos Deus. Mas olha a continuação. Quem persevera na doutrina de Cristo, a parte B do versículo, quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Quer ter o Pai, quer ter o Filho? Persevera na doutrina de Cristo. É o que ele ensinou. Seja difícil, seja fácil, a porta é estreita, o caminho é estreito, o negócio é assim, tem que perdoar, o negócio é forte, todo mundo sabe. Se você permanecer assim, você tem Deus e tem o Filho. Mas se você prevaricar, você não tem Deus. Mas as pessoas falam, some de Deus. Pô, bati no negocinho aqui. Desligou ele? Deu um tapa aqui, esqueci. Não. Some de Deus, sou mulher de Deus. Fica a vida daquele jeito. Prevaricando com a doutrina de Cristo. Glória a Deus. Vai pegando aí. Se alguém vem ter convosco que não traz essa doutrina, olha aí, irmão. A gente peca, a gente erra demais. Olha aí. Se alguém vier ter com vocês não traz essa doutrina, qual a doutrina? A de Cristo. Que não traz a doutrina que eles vêm ter com você para persuadir, para conversar, para te abraçar. Vamos ali, vamos cá, vai lá. Os irmãos estão entendendo? Ó, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Mas tem muito amor, nós quer ganhar alma, só que nós perde a alma talvez. A vez pensa que vai, aí nós recebe, manda em casa para nossa cabeça e leva a gente embora da doutrina de Cristo ainda. Pegaram a visão aí? Quando vir alguém com você, manda Cristo nele. Manda a doutrina de Cristo. Se ele não falar a linguagem de Cristo, irmão, sai fora. Fala, meu Jesus é assim, assim, assim. O Jesus que eu aprendi é assim, assim, assim. Se não bate a linguagem, nem saudei. Deus abençoe. Estou ocupado. Vou ter que orar agora. Vou ter que interceder agora. Vou interceder comigo? Olha, ele vai embora na hora. Quer mandar crente que é carnal, que fala que é crente e não tem Deus? Chama para orar na sua casa. Vai embora na hora. É fácil descobrir, irmão.
que não tem Cristo. Já que você é a mesma doutrina comigo, vamos lá em casa, que o negócio está pegando. Vamos dobrar, vamos ajudar em oração lá em casa, que o negócio está pegando. Ele vai fazer assim. Tá vendo? Mas os crentes não querem aprender a palavra de Deus, sai do altar, quer fazer o que dá na teia. Aí sabe mais que o pastor João vai. Eles são astutos, são espertos, é mais mesmo. Glória a Deus, não fico na palavra. Não recebais em casa, nem tampouco os saudeis. Está cheio de seitas e heresias batendo na sua porta, tá ou não está? Bate na porta. Quando você recebeu lá, querendo trazer outro evangelho para você, querendo trazer outro estudo para você, e não é doutrina de Cristo, irmão. Vai trazer outros livros para você, outros estudos. Glória a Deus. E você recebe em casa e dá um café. Ele só vem na hora da janta, alguém, para ficar lá. Glória a Deus. E você ainda abraça a causa, fala de Jesus para ele, fala que você já é cristão, seguidor de Cristo. Eu aprendi assim, fica na vocação que você é chamado. Chama ele para as coisas espirituais para você ver como é que ele vaza. Glória a Deus. Só para os irmãos entenderem, tá? Que eu estou pregando. Então todo aquele que prevarica com a doutrina e não tem Cristo, não persevera, não tem Cristo, não tem Deus, a Bíblia diz. Parece que tem, porque eles falam de Deus, mas não tem. Se prevarica com a doutrina de Cristo, não tem. E não dá para falar da doutrina de Cristo, já preguei sobre isso aqui. Ensinamento de Cristo, só você ler os evangelhos, como ele ensinou, né? Como ele se comportou com os ensinamentos dele, como ele ensinou os fariseus, né? Foi morto por isso, porque bateu de frente com os fariseus. Foi perseguido por isso. Amém? Só para os irmãos entenderem. Então, nós temos que entender o que é essa palavra, irmãos. Rudimento. Rudimento é primeiras noções. Elemento inicial. Se você aprendeu com Cristo, fique nas primeiras noções. Não deixe que ninguém te persuadir, que tira a sua visão espiritual. Que tira o que você aprendeu. Com palavras vãs. Paulo está explicando sobre isso. Mas quantos que aprenderam a sã doutrina nesse ministério, aprendeu provado na Bíblia e hoje já não aceita mais? Por que não aceita? Os filósofos, filosofias, umas sutilezas. Foi por aí e foi entrando. E prevaricaram contra a doutrina de Cristo. E fala que tem Deus. Amém? Só para os irmãos entenderem o que eu estou querendo passar para os irmãos aqui agora. Vamos ler agora Gálatas capítulo 4. Bota lá. Esse assunto é muito grande para trabalhar com a igreja. É muito material, irmão. Nós precisamos estudar muito. E eu fico com pena daqueles irmãos que não valorizam o ensinamento, porque não aprende. E aí o diabo engana rapidinho, né? Hoje, por exemplo, podia ter um aqui, quase a igreja toda. Dá para vir, né? Porque segunda e terça não tem culto. Quarta, culto. Ensinamento. Quinta não tem culto. Eu sempre falo isso, irmão. Que faculdade é essa que o irmão só vem na sexta, sábado, domingo? Fica segunda, terça, quarta. 4 dias sem adorar, sem aprender nada. E só as vãs filosofia, a sutileza na sua cabeça. Onde você está? No trabalho, na escola, no comércio, na sua casa, batendo na sua porta, e você não vai aprender. Infelizmente, quem não vem com o ensinamento, está errado. Ou bem, então, nem vou falar nada. Glória a Deus. Não valoriza o sacrifício de Deus na cruz, porque é aprender. É se preparar para o diabo não te enganar. Amém? Vamos ler aqui então, Gálatas capítulo 4, do versículo 3 ao 9, falando sobre esses assuntos. Gálatas capítulo 4. Glória a Jesus. Vamos ler 2:20 primeiro, irmão? Espera aí, estou me confundindo. Não, Gálatas mesmo, 4. 3 ao 9. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Pegaram a visão aí? Estou falando sobre rudimentos do mundo. Assim também nós, quando éramos meninos, e no quê? Na fé, não tínhamos conhecimento de nada. Nós estávamos reduzidos a serviço debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. O que aprendemos no mundo é o que nós sabíamos. Sobre as idolatrias, sobre os usos, sobre os costumes, sobre os vícios, sobre tudo que a carne, desejava e nos ensinaram. Estávamos presos sobre isso. Olha o texto, como é que é lindo. Mas
vindo da plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob lei, para reunir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos de Deus, enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não é mais servo, mas filho, e és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Olha a diferença que nós somos. Vamos pegar aqui? Mas quando não conhecíeis a Deus, serviam aos que por natureza não são deuses. Quando não servimos a Deus, não conhecia a Deus, nós servimos o que dava na teia. Que oferecia para nós acreditávamos e servíamos e pegávamos. Vai entendendo? Mas agora, conhecendo a Deus, quem conhece a Deus, fala amém. Quem conheceu o Senhor, fala glória. Olha aí, mas agora é outra história. E por que ser enganado? Expliquei esse aborrecimento aqui, irmão, do passado do mundo. É o que você aprendeu a conhecer. Estava na ignorância, mas agora você conheceu a Deus. Através do Filho Jesus Cristo, pela graça. Você está entendendo? E agora ninguém vem fazer sua cabeça mais, você está firme. Você já sabe que é o Deus que você serve. Antes você servia outros deuses. O que apresentava para você, está certo, é isso mesmo. Era um ensinamento. Mas agora, aprove Deus através do seu Filho chamar você. E olha que forte, né? Mas quando não conhecia Deus, servia os que por natureza não são deuses, cheios de deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou outros são desconhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querer servir? Como pode você ser livre, ser liberto, conhecer a Deus e quer voltar para o rudimento passado? Quem conhece esse rudimento pode falar amém? Rudimento passado. Você não conhece o que você é passado, o que você fazia? Primeira prática sua. Fala amém, quem conhece aí, lembra aí. Você conhece o Deus que você servia, o que você aprontava lá fora, o que o seu pensamento mandava, o que você usava, o que você fazia, para onde você ia, onde você colocava a sua mão, onde você colocava o seu pé, os pecados que você fazia, porque você aprendeu no rudimento passado. Mas agora você quer voltar lá para quê? Você não conheceu a Deus? Qualquer conversinha fiada, você vai caindo. Qualquer vã sutilezas, qualquer palavrinha de um filósofo, de um cientista, tá certo. O que você aprendeu com Deus? Se você é crente mesmo, olha que mensagem, que ensinamento. Você é crente mesmo, irmão? Conheceu a Deus? E por que então só desse jeito? Qualquer conversinha leva você para outros deuses, para doutrinas de homens, de demônios, de fariseu. Pastor, tem fariseu hoje? Está cheio de seita farisaica, né? O que mais tem hoje no Brasil é seita, é o mesmo fariseu da época, irmão. É só você conhecer, frequentar, estudar a Bíblia, está cheio de fariseu. Porque eles não pegam a doutrina de quem? De Cristo, eles são contra Cristo. Eu podia entrar em seita, que não ficar um mês falando de seita. Preciso trazer um ensinamento sobre seita e heresia. Você vai ficar um mês ouvindo só de seita e heresia. E tem gente que sai daqui e vai para a seita. Mas eu aconselho, não vai lá, que você vai batizar de novo. Não vou não, pastor. E batiza. Eu falei, não batizei não, pastor. Batizei, eu sei. Mentiu para mim. Quer ver a fala de batismo? Uma só fé, um só Senhor. Quem ensinou isso? Apóstolo Paulo, Senhor Jesus. Doutrina de quem? De Cristo. Mas eu vou lá com a doutrina humana, do demônio, do fariseu. Tem que batizar de novo aqui. E eu aceito. Porque eu fui persuadido. E diz que conhece a Deus. Conhecia a Deus, mas não conhece mais. Mas bate no peito, eu sou homem de Deus, mulher de Deus. E eu aconselho como pastor, não vai lá que você batizar de novo. Sabe quem faz isso? Uma igreja unicista. Sabe a igreja unicista? Só eles vão para o céu. Quem que salva? A igreja ou Jesus Cristo? Ensinamento de Cristo. Já falei tanto aqui, irmãos, mas não vem por ensinamento. É até profeta, mas não conhece a palavra. Até pega a palavra, mas não recebe ensinamento. Quando vê um probleminha na igreja, vai lá e já batiza de novo. Se mudasse a vida, né? Não muda, fica pior. Sabe o que é batizar de novo? É você pegar o seu Cristo e pôr na cruz de novo.
E o pastor aqui ensina, hein? Mas tá nervosinho com o pastor, nervosinho com a igreja? E eu vou. Vai, teimoso. Vai, bobona, bobão. Vem conversar com quem tem Bíblia, irmão. E vai lá, persuativa, aqui tem que batizar de novo. Você entende? É cada coisa, irmão. E depois sai por aí dizendo que está cheio de Deus, cheio de inferno. Não conhece a Deus. E tem irmãos aqui que fica junto, sai fora. Sai fora desse tipo de gente. Você tem que ir lá para ajudar essa pessoa, levantar ela, abrir os olhos dela. Você conhece a Deus. Tem pessoas que dão a brecha aqui, eu sei disso. Ainda fica andando com esse tipo de pessoa. Ele não tem nada para te ensinar, não. Você tem para ensinar para ele. Você vai andar com ele para ensinar ele ou ela. Porque você está aprendendo aqui na igreja séria. Você não pode ser persuadido, você tem que persuadir a verdade. Eu perdi muito membro aqui porque alguém persuadiu e você sabe da verdade. Mas você caiu na cintileza. A jutileza lá, como é que fala? Lá, cintileza aqui. Nas vãs. Cintileza. Te persuadiu. Aqui tem um monte de gente que foi persuadido por gente que saiu daqui, batizou de novo e fez a sua cabeça, porque você é bobão. Fraco, não conhece a Deus ainda. Vem no ensinamento, mas pega a palavra e põe na sua mente, põe no seu coração. Persuadiram tanta gente aqui já. E se você não vigiar, eles continuam na sua casa persuadindo. Vamos lá. Lá é melhor. O pastorzão te unge em 3 meses, 2 meses. Vai lá, bobão, receber um sonho e morrer. Eu estou te alertando como pastor sério, mas se você não gosta de pastor sério, fica à vontade. Bom, se você quiser. Glória a Deus. Ou não bateram na sua casa quem saiu daqui já muitas vezes? Tenho certeza, irmão, que bateram. Encheram a sua paciência. Mas quem é crente firme e fica nos primeiros rudimentos, não cai com qualquer conversa, não. Aliás, você que é crente com essa palavra de verdade, se evangeliza para voltar para trás. Sei que eu estou falando isso, irmão, não entra nesse assunto. Se eu estou falando isso aqui é porque tem gente rondando na sua casa. Glória a Deus. Tem gente convidando. Aleluia. Deus não fala à toa no altar, não. Estou falando para vocês. Deus não fala à toa. Esse altar de cabeça é Jesus aqui. Glória a Deus. E ensinamento preparei agora à tarde com bastante carinho. E Deus é poderoso. Então você percebe aqui? Se eu conheço o rudimento do mundo, quem eu era, como é que eu servia, o que eu fazia, e agora eu vou voltar para o rudimento do passado porque alguém falou que não tem problema? Começar a pegar as minhas ideias do passado, os meus costumes do passado, o meu desejo do passado carnal, e colocar na minha vida? Não tem Deus, está prevaricando com a doutrina de Cristo. Estão entendendo? Está assustado não, né? Estão entendendo certinho o que é a palavra de Deus, que é ensinamento? Então, é para não fazer o que aqui, ó? Não tornar outra vez os rudimentos passados, aqui, ó. E vamos continuar lendo aqui. Mas agora, conhecendo a Deus, não é isso aqui que eu falei para os irmãos. É guardar os dias e meses e tempos de ano, receio de vós que haja trabalho em vão convosco. Irmão, é muita igreja pregando sobre data, tempo, e faz as festividades. Você que não faz nada aqui? Você que não faz nada aqui? Passa uma festa, tem que fazer. Data tal, tem que fazer. Aqui, irmão, guardar os dias e meses e tempos de ano. Vou ler um texto para falar sobre isso aqui. As primeiras noções. Tem coisa que acabou, irmão. Tem festa que não faz mais igreja. Tudo está em Cristo agora. Cristo está em tudo e todos. E as igrejas começaram a fazer essas coisas ainda. É festa não sei o que. Tudo para arrancar dinheiro do povo. Tudo com propósito de arrancar dinheiro. E o povo sendo enganado. Já passou os rudimentos passados, agora é o rudimento de Cristo. Tudo termina agora em Cristo. Tudo que fazem é pensando em dinheiro. Mas vamos lá. Colossenses 2:20. Falando de rudimentos ainda. Mais uma página para frente aí. Filipenses, Colossenses. Nós lemos Colossenses para iniciar. Capítulo 2, versículo 4 a 8. Vamos continuar lendo aqui. Olha o 2:20 que fala. Colossenses 2:20. Estou falando de rudimentos. Se pois estáis morto com Cristo, quem está morto em Cristo falou glória. Você que batizou nas águas, saiu do mundo, você morreu em Cristo. Você agora é nova criatura. Amém? Você agora é de Cristo. Você morreu com Cristo. Ressuscitou como ele ressuscitou também com a nova criatura. Batismo nas águas representa morte e ressurreição de Cristo. Olha lá. Se pois estáis mortos com Cristo. Não é para qualquer, mas quem morreu com Cristo. Nem todos morreram com Cristo.
Vem para a igreja, mas não morreu. Ó, se vós estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, quantas doutrinas que o mundo te ensinou, quanto você aprendeu no mundo, doutrina e ensinamento, quantas coisas o ensinamento do mundo veio para você. Mas se você morreu em Cristo, quantos rudimentos do mundo que você carrega, rudimento do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como vivesses no mundo? Por que você quer aplicar coisas na sua vida como se vivesse lá? Você não vive mais lá. Mas você quer trazer para você. Fica temendo quando aparece um falso profeta para ensinar você, fala, agora achei certo. Agora encontrei o pastor certo. Ele quer fazer o que eu gosto de fazer. Ele me ensina o que eu gosto de fazer. Você não percebe que o mundo, os cristãos sendo enganados por falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstolos? Por quê? Ele está em rudimento que o mundo gosta. Aí você fala, agora eu encontrei. Aí, não vou falar essas coisas aqui não. Mas você entendeu? E o povo cai matando, irmãos. E levanta os profetas, levanta os apóstolos, levanta os missionários. E você não conhece Bíblia. É só se você ler Bíblia, você entendeu? Você não está entendendo o que eu estou querendo passar para os irmãos? Olha aí, se vós estáis mortos em Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, morreu, acabou. Você está entendendo? Por que vos carrego ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo? Como não toques, os homens, tanta coisa que eles criam e inventam, irmão, você nem imagina. Para você voltar aos rudimentos do mundo, a mesma coisa do mundo. É muita coisa. Então, em Colossenses fala, Efésios fala, toda a igreja que Paulo abriu, tinha os filósofos, tinha as pessoas de conhecimento para invadir a igreja de Cristo e tirar a visão espiritual deles. E hoje, nós somos muito mais atacados. Hoje o povo tem mais cientistas, tem mais filósofos, muita gente inteligente. E se você não ficar na Bíblia, no espiritual, você é enganado dentro da igreja. Você pensa na igreja de Cristo séria e a multidão, está tudo bonito, muito lindo, mas você está sendo enganado e o inferno nos aguarda. Por quê? Estamos sendo ministrados por ensinamento de homens fora da palavra, que não prega mais Cristo, não prega a santidade, não prega céu, não prega esperança. Os irmãos estão entendendo, irmão? Eu prego isso porque eu amo essa igreja, eu amo vocês, eu quero que vocês vão para o céu. Alguém torce o nariz, fica nervoso. Pastor, mas eu queria ir lá. Vai, infeliz, você vai morrer lá. Não vai não, fica aqui. Estão te persuadindo você. Você vai conversar por aí, fica fazendo sua cabeça. Ah, mas você tem que renunciar a isso, largar isso. Vem para cá, isso não é de Deus. É doutrina do homem. Doutrina do homem, essas coisas aqui, ó. Fica inventando um monte de coisa aí do rudimento passado para você infiltrar lá. Quem está entendendo? Essa igreja tem ensinamento, irmão, só se perde quem quer. Essa igreja aqui é uma benção. Glória a Deus. Agora, é muito forte, nós estamos aprendendo, nós estamos fazendo coisas que não devíamos fazer. Vamos ler de novo aí agora, vamos ler em Efésios. Eu já li isso. Nem sei se eu li. Já li, né? Lê Efésios, não, 5, vamos lá, me perdi aqui agora. Isso aqui é forte, quer ver? Efésios capítulo 5. Eu falei alguma coisa já sobre isso, que a gente não deve receber esse tipo de pessoa na nossa casa, tem que ficar esperto. Mas isso aqui é muito mais forte, mais profundo ainda para você entender. Se você é de Cristo mesmo, você tem que vigiar muito. Nós estamos fazendo coisas que não devemos, estamos participando do que não devemos participar. Eu já falei em culto ministerial, trouxe um ensinamento muito forte, que me lembrou hoje, trouxe muito forte, mas parece que ninguém entendeu nada. Pastores do ministério não entendeu até hoje. Não sei se alguém lembra do ensinamento que eu dei, numa palavra de culto ministerial que eu preguei aqui. Nós estamos nos unindo ou estamos dividindo? Tema de um culto ministerial. Cheio de obreiro, cheio de pastor. Não aprenderam nada. Que eu comecei falando assim, ó. Ouvir é fácil. Quero ver é praticar. Ser crente de verdade, quero ver. Sai do altar uma palavra que ensina você, não faz isso, você vai e faz. Não é bom para você? Eu vou. O pastor não manda em mim? Não é eu que mando mesmo. Você faz o que você quiser. É a palavra que tem que mandar em você. A palavra, se você crê em Deus e a palavra é de Deus, quando você não obedece a palavra, você não obedece a Deus, irmão.
Se você conhece que a palavra é de Deus, vem revelado no altar, e você fica fazendo fusquinha, eu faço o que eu quero. Você não sabe o que é Deus, você não entregou para Jesus. Se ouve a palavra, fala, é de Deus isso, eu não posso fazer, vai dar ruim para mim. Mas você prefere dar ruim e depois culpar quem? A igreja. Eu ouço, mas praticar não. Eu conheço um filósofo, um cara que é inteligente demais, me falou que é assim, assim, assim. E a palavra de Deus, você falou que é de Deus? Eu conheço um cara muito inteligente. Nosso irmão Daniel, irmãos, ele pode ficar até 9h20 na igreja. Todo mundo está sabendo já, tá? Devido à obediência que ele tem com a justiça. Amém? Mas está aí uma benção. Glória a Deus. E eu falei assim, respeita mesmo, seja obediente à autoridade. Já começou certo. Tem muito que não obedeceu, voltou para a cadeia. Vocês sabem quem eu estou falando. O rebelde vai para a cadeia de novo. Falei a mesma coisa para ele, obedece a lei. Alguém já pegou no ar quem eu falei, né? Já foi preso 3 vezes, falei tanto. Não, tá hora, vai embora. É para sua casa. Eu sou cheio de Deus. Vamos continuar aqui. Cheio de Deus está na cadeia. Obedece o pastor. Glória a Deus. Vamos aqui, irmão? Vamos ler o texto aqui? Efésios capítulo 5, versículos 6 ao 14. É forte isso aqui. É a mesma coisa que eu estou lendo em todos os textos. Toda a igreja tinha esse perigo. Fala assim, eu também estou correndo esse perigo. Toda a igreja tinha, hoje o perigo é muito maior. Vamos ler aqui para vocês verem. Nós precisamos pegar a palavra. Capítulo 5, de Efésios, do 6 ao 14, diz assim. Ninguém vos engane com palavras vãs. O que é palavra vãs? O que o irmão entende de palavra vãs? Sem? Olha lá o Léo. Sem nexo. Sem Bíblia. Sabedoria humana. Sem sentido. Olha, quantas coisas dá para entrar na palavra vãs, né? Tem mais, Fabiana, que você é professora? Sem fundamento. Olha aí. Sem base. Mas a gente dá ouvido para essas pessoas e sai com a mente até... Nossa, que sabedoria. E esquece o que Deus falou. Mas que inteligente dessa varoa, desse varão, desse homem. Rapaz, me convenceu, viu? Karina dá risada, né, Karina? Deus está falando, né, Karina? Deus é bom demais, né? É forte, irmão. Olha aqui. Mas olha a palavra de Deus aqui, ó. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Está cheio de crente que está bem com Deus, está na ira de Deus, irmão. Obediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Não é nem para ser companheiro de pessoas que vêm com palavras vãs. Conversinha fiada. Querendo tirar o que você recebeu do Espírito Santo. E não vem? Você vem aqui, aquela alegria do Espírito. Olha que Santa Ceia gostosa, né? Que poder de Deus. Uma alegria espiritual. Quando você sai para o seu trabalho, para a sua rua, ou na onde você vai fazer seus negócios, já vem aquelas palavrinhas. Não é de Deus. Aquilo lá é emoção. Deus não agiu lá não. E tanta coiseira. São um bando de emocionado. Ó, para tirar a sua espiritualidade. Para tirar o seu desejo de se lançar mais, aprofundar mais nas coisas espirituais. Olha, Felipe. Fala para você fazer o quê? Olha lá. Não seja companheiro, não. Versículo 8. Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filho da luz. No outro tempo nós éramos também trevas. E agora as trevas querem entrar em você, você está permitindo? Olha lá. Agora sois luz no Senhor, andai como filho da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. O fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Olha como é que é fácil descobrir um charlatão. Charlatão, né? Um que vem com conversinha fiada. Tem verdade? Tem justiça? Tem amor ali, irmãos? Tem bondade ali? Ou a bondade falsa? Vamos continuar lendo aqui. Aprovando o que é agradável ao Senhor. E aqui que é forte, versículo 5, ó. Versículo 11. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as.
O que é obra da treva, irmão? Obra da treva para você não se comunicar, você não somar. Condena a obra da treva. Se você viu que aquela obra não é firmada em Deus, é firmada por homem, é propósito diferenciado, não se comunica, não faz parte, sai fora, mas você cai para dentro, às vezes. Glória a Deus. Porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo, é torpe. É muita coisa no oculto, você nem imagina. Parece que é uma obra de Deus. Parece que é a igreja de Deus, mas é muita coisa oculta. Atrás dos bastidores você nem imagina, irmão. Eu conheço um pouquinho de algumas coisas. Eu conheço um pouquinho de alguns combinados. Muitas pessoas se abrem comigo. Eu estava falando para o Cris hoje, eu conversei um pouco sobre isso, que ele entrou nos assuntos. É que vocês não sabem. Tem pessoas de outros ministérios me procurando para aconselhar. Dirigente de igreja. O que eu vou fazer? Olha que situação que está as coisas. O negócio está feio, irmão, por aí. Obras infrutíferas. Obras sem fruto espiritual. E nós podemos comunicar com isso. Continua lendo o 13. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz. Porque a luz tudo manifesta. 14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Tem que se levantar. Para de ser um morto espiritual. Se você se levantar, Cristo vai esclarecer para você o que é certo e o que é errado. O que é verdadeiro. Mas quando fala para não comunicar, irmãos, com as obras das trevas, infrutuosas, ou seja, se você for na igreja, vê qual tipo de ensinamento está acontecendo ali. É uma obra frutuosa? Ou é uma obra das trevas? De onde surgiu esta obra? Eu sempre falo aqui nessa igreja, eu vou lembrar de novo. Você não é obrigado a ficar aqui toda a vida. Mas se você procurar outra igreja, procura saber a raiz daquela igreja. Quem fundou ela? Como surgiu ela? Como apareceu esse ministério? Você tem direito disso. Eu sempre falo isso aí. Mas tem um monte que saiu aqui, aprendeu isso e foi lá e nem perguntou saber porque queria unção. Está em obra de trevas, porque partiu de uma rebelião. Está cheio de ministério aberto no nosso país, Brasil e mundo, partiu de uma rebelião. Se rebelou com o seu pastor, não se conformou com certas coisas, fez a cabeça de metade, abriu a igreja, é pecado de feitiçaria, é feiticeiro. E nós estamos lá aceitando, comunicando, abraçando os irmãos, ofertando pela internet, fazendo voto financeiro, que eu fui lá, fiz um voto, aí eu estou alimentando uma obra infrutífera. Mas aqui que é sério, vamos continuar no fundo? Não, pastor, chega de pedir dinheiro. Mas você vai num culto lá que o profeta levanta R$1.000, você dá R$1.000 para ele, nem sabe onde que ele é. Para ostentar a vida dele particular. E dá, hein? Aqui não faz isso não, mas por aí dá. É só ir lá que ele consegue fazer a sua cabeça. Com palavras persuasivas. O ensinamento desse aqui, irmão, é para você ser crente de verdade, é para você sair regaçando na rua. Ensinando muita gente na rua. Glória a Deus. Pregando, trazendo as pessoas para você, para a verdade. Glória a Deus, mas você quer cair no erro também? Ensinamento não falta aqui não. Glória a Deus. Mas parece que é de Deus, mas é obra infrutífera. Porque aquela obra não tem propósito nenhum de salvação para a vida das pessoas. Atrás do bastidor você nem sabe o que acontece. Então nós podíamos falar de seitas heresia aqui, muita coisa, mas não conseguimos falar tudo isso hoje, acabou o tempo. Vamos colocar de pé? Glória a Deus, já acabou o tempo. Não falei nada. É muita coisa, Cris. Se os irmãos quiserem, a gente continua com esse ensinamento, entrar em seitas heresias, vocês fazem aí que nós continuamos falando. Glória a Deus. Como que as pessoas estão firmadas em dias. Tem igreja por aí que ela firma no sábado, você sabe disso, né? O sábado salva. Vamos abrir o texto aqui, o sábado não salva, é Cristo que salva. E eles vão na sua casa, hein? Nós pentecostal não vai, mas eles vão na sua casa. Quem enfiar o sábado no você, quem enfiar a nova terra, novos céus aqui para você, enfim, e você é enganado.
E vai por aí algumas, né? Vem para essa graça. A graça é Jesus. Então tem que estudar, irmão. Se você não estudar, você vai ser enganado. Muito que já foi enganado. Glória a Deus. Vamos orar nessa palavra? Quem aprendeu alguma coisa, falou glória. Fala obrigado, Jesus, por mais ensinamento abençoado. Não deu para esperar muita coisa aqui, mas irmão deu para entender, né? Como é que os bichos são persuasivos, né? E se eu falar para vocês, irmão, no nosso ministério está acontecendo isso. Poucas igrejas. Já tem pastor fazendo palhaçada. Inventando coisa na igreja que não existe. Porque são rebeldes e não obedecem liderança. Traz ensinamento, não entra no coração e faz o que quer lá. Tem já isso aí. Mas tem que dar um jeito de cortar isso aí. Glória a Deus. Vamos orar em cima da palavra. Qual oração? Você vai orar para Deus ter misericórdia de você. Te guardar das palavras vãs, sutis. Amém? Das filosofias vãs. Vamos falar. Fique esperto. Fala para o Espírito Santo te encher do poder de Deus para poder debater com essas pessoas. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te adoramos, te exaltamos por esse ensinamento glorioso ao qual você preparou para cada um de nós nessa noite. Que o Senhor possa nos dar graça para continuar o ensinamento, meu Pai, como os irmãos aí estão querendo receber da parte do Senhor. Esteja conosco, fica conosco. Que o teu poder, que o teu Espírito Santo nos dá graça para não sermos enganados, meu Pai, com filosofias, com a ciência, com todas as coisas que aumentou em nossa vida cristã. Deus, ajuda esta igreja, segura essa igreja em suas mãos, Senhor. Meu Deus, em nome dos bichos, é muita aflição, é muita situação que as pessoas estão entrando dizendo que é Deus, meu Senhor, e nós não podemos se comunicar, não podemos investir, não podemos fazer parte com obras infrutíferas, meu Pai, mas muitas vezes somos convidados, somos persuadidos, guarda cada um de nós a não participar, a somar com obras desse reino, meu Pai, que vai levar o povo ao inferno e não a salvação, a vida eterna. Nos dá graça, nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quem crê a palavra de Deus bem pode, em nome de Jesus. Eu tenho mais tempo para falar sobre isso, mas na coisa, irmão, a ver se a vida é uma obra infrutífera, mas na vida é obra séria. Você investe lá e não ajuda a obra séria. E o pastorzão só fazendo coisa errada, ostentando, e você não está com os olhos abertos. Você precisa abrir os seus olhos. Amém?